Olá, bonitos. Vamos iniciar mais uma aula, né? Trabalhar agora sobre ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil, o chamado Espaço Tupi. Sou Elisângela Pinheiro, professora de Geografia de vocês. E a ideia que se tem da formação territorial do Brasil é sempre começado a falar pelo início da colonização, né? Com a chegada dos portugueses. Mas se nós observarmos, o nosso espaço já estava sendo formado por um grupo que vivia aqui, por um povo que já vivia há muitos anos aqui, muitos anos, que é os índios. Então, para a gente falar de formação territorial do Brasil, é importante saber como estava sendo formado o início realmente a partir do espaço tupi. Então, para entendermos também o que vamos falar agora, temos que relembrar algumas categorias da geografia. Uma delas é o espaço geográfico, que é resultante da dinâmica de cada sociedade que o produz ao relacionar-se com a natureza e com os homens entre si. O que é isso? O que quer dizer isso? Né? Relembrando, o espaço geográfico é onde nós vivemos. É onde o homem modifica, no caso, a sociedade, a partir dos seus interesses, das suas necessidades, da sua cultura. Ele modifica o espaço geográfico. Paisagem é a materialização das relações sociais de produção, apropriação do espaço. O visível é o concreto. Quando o homem modifica aquele lugar, a paisagem é aquela que nós estamos vendo, né? É o visível, é o concreto de tudo que foi mexido, de como foi transformado. Território, a área do espaço delimitada por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja animal ou humana, obedecendo uma relação de poder. Essa relação de poder é uma fala de Claude Rafferty, que é um geógrafo suíço, que fala que o território não é só uma delimitação de fronteiras, né? Não é só uma propriedade, um local de posse de um lugar, mas ali tem um poder, né? Tem um poder ali que domina ali aquele local, como a gente vai verificar, né? Quando a gente começa a estudar geografia, o que a gente vê? Que tem o território Ananindeua, tem o território de Belém, porque tem um poder ali que comanda aquele local, ok? Região é um espaço com características específicas. São locais que têm peculiaridade, né? Tem um exemplo, posso dar para vocês, a nossa região amazônica. Ela é diferente de outros locais do Brasil. Se você viajar para outros locais do Brasil, você observa. Ou mesmo, até mesmo para outras, quando você vê na TV, né? Rio de Janeiro, outros locais, região sul, ou mesmo outros países, então você vê que a gente tem uma peculiaridade, tem umas características próprias. Nossa região é cheia de floresta, água, ainda temos floresta e água, né? Mas perto de todas as outras regiões, o que mais tem é a nossa. O que vai trabalhar um clima quente na nossa região. O nosso povo tem a cultura de se alimentar de peixes, né, devido à quantidade de rios. O açaí, que devido à cultura do extrativismo, correto? Então, tudo isso é colocado, verificado quando se coloca uma região, quando se caracteriza uma região, ok? Bora lá, a geografia do espaço tupi. Então, como falei para vocês, antes dos portugueses chegarem aqui, o que a gente observava, né? Toda essa área aqui do Brasil, que não era assim, a gente vai começar a estudar a formação territorial do Brasil. O Brasil não era isso aqui, mas você observa que no espaço que hoje é o Brasil, a quantidade de índios que nós tínhamos aqui, né? E nós não tínhamos só uma tribo, só os tupinambás. Não, tínhamos várias, olha. Tupi-Guarani, Ugê,
o aruanque, o cariba, né? O pano, o tucano e outros. E aqui você observa aqui na imagem que eu coloquei para vocês, né? Foto de pessoas características de cada tribo, de cada povo. Eles não são tudo iguais, cada um tem sua característica própria, né? Até a sua pintura, o modo do cocá diferencia um do outro. A língua não era a mesma, eram idiomas diferentes, né? Muitos tinham idiomas diferentes, além de tradições, culturas, por mais que fossem índios, mas são povos diferentes. Então nós temos vários grupos e o principal que tinha aqui em abundância no nosso país era o Tupi-Guarani e o G, como você vê aqui pela legenda do mapa, olha, né? Você vê aqui, olha, que os tupis, eles estavam toda essa área aqui. Foram os que entraram logo em contato com os portugueses quando eles chegaram aqui. Não, nós temos a geografia do espaço tupi aqui, continuando. O espaço geográfico é predominado por essa organização. Que organização? A organização deles. Olha aqui o espaço como está, né? Como é colocado para eles viverem, para eles trabalharem, né? No caso aqui, nessa imagem aqui, tem um ritual de luta, que eles têm esse costume, principalmente colocando os jovens quando eles estão crescendo, até mesmo as crianças, né? É o treino de batalhas, como eles tinham antes. E consistia na produção agrícola de uma grande variedade de plantas. Então, eles produziam a área da agricultura, né? Principalmente a questão da mandioca, que vem daí, ó, da cultura indígena. Eles se dedicavam-se à caça, à pesca e ao extrativismo, né? Retirada de frutos, urucupa, pintura, etc. Então, você observa aqui mais uma imagem, né, de um índio. Olha aqui, diferente desse daqui, por aqui você já observa, né, pela indumentária, trabalhando com a caça. Eles se dedicavam também aos rituais religiosos, como vemos aqui, olha, tá? O uso da flauta, né, um tipo de flauta que eles usam aqui para fazer suas danças, seus rituais de casamento, seus rituais de iniciação, correto? A construção de suas habitações, né? Eles construíam, olha aqui, suas habitações, são eles que constroem. A confecção de instrumentos de caça e domésticos, como você está vendo aqui. Eles eram autônomos politicamente. Como assim, autônomos politicamente? Cada tribo tinha as suas leis, as suas regras, o seu governo. Tá? Não é porque são índios que todos regiam um só. Não, cada um tinha a sua autonomia, né? Sua própria lei daquela sua tribo. Autossuficiente em termos de sobrevivência, porque eles produziam tudo para essa alimentação, eles caçavam, eles pescavam. Né? Tinha casos que muito raros, que quando eles esgotavam aquela área, somente os que não tinham muita questão da agricultura, era mais da caça e da pesca, eles acabavam se mudando e indo para outro local. Eram os nômades, né? Tinha algumas tribos indígenas nômades. Mas, fora isso, sempre eles foram autossuficientes, não dependendo de outra tribo, de outro povo para se sustentarem. O espaço da circulação, o que é isso? Espaço de circulação é por onde eles andavam, por onde eles caminhavam. Então, a circulação restringia-se na maior parte aos espaços internos das aldeias, aqui, olha, um exemplo, né, por aqui que eles ficavam, ou se interligavam por caminhos e rios para irem para outros locais. Aqui são as áreas aqui de produção deles, olha. Ok? Limite de território. Como é que sabia quando era o território do Tupi e era o território do Aruac ou do G, né? Olha aqui, para mostrar para vocês que tinham vários, né? Vários tipos de tribos.
não havia com precisão, ou seja, não tinha uma marcação que nem existe hoje. Não existia uma marcação, olha, passando dali do Tupi para cá é G. Não, mas eles sabiam. E como eles sabiam? Quando eles se encontravam, né? Você vem daqui, peraí, eu devo estar no limite do território de um outro, tá? E quando eles se encontravam, essa penetração, quando ocorria no outro território, ou seguia de um ritual de guerra ou um ritual de paz. Isso ia depender de cada um deles. Para os tupis, a aldeia era o lugar da criação do mundo, né? Tudo que eles entendiam era a partir dali, das ideias do pajé, né? Que era o representante religioso dali, né? É o curandeiro da tribo na época. E temos também o cacique, né? Que era o representante, pode-se dizer, de político, de guerra da tribo. Então, tudo a partir dali, do que eles entendiam de mundo, vinham da explicação do que eles conheciam. A vida era igual e comunitária, né? Eles viviam tudo junto, dividiam tudo. Não tinha aquela história, eu cacei, trouxe uma anta, só minha família vai comer. Não, toda a tribo se abastava daquilo. Se o outro vinha, pescava um pirarucu, todos da tribo se alimentavam daquele pirarucu. Por isso que a gente diz que é uma vida igual e comunitária. Sustentava-se no seu modo de vida, no discurso da tradição, né? Os fatos humanos e naturais se explicavam no modelo conhecido de existência, os dos índios, foi o que eu acabei de falar para vocês. Toda explicação, quando se diz assim, porque chove, né? Porque está trovejando. Então, eles tinham aquela ideia, porque o Deus está brigando com eles, né? Alguma coisa eles fizeram de errado. E aí vai. Tudo era a partir da ideia deles, tá? Do que eles entendiam, a partir dos anciões, né? Muito interessante que é os anciões que repassavam essa cultura, esse ensino para eles, que era passado de geração em geração. Então, nós temos aqui, para fixar o que a gente aprendeu, um exercício de fixação, que eu quero que vocês passem para o caderno de vocês, copiem e respondem no caderno, tirem foto e mandem, tá? Por quê? Porque quando você copia, quando você escreve, você aprende a escrever, você trabalha o seu cérebro, tá? Porque começa a trabalhar. Isso é cientificamente comprovado, então vai estar trabalhando o seu cérebro quando você movimenta, ok? E lê melhor e escreve melhor. É assim que a gente melhora a nossa escrita, a nossa leitura, a partir que a gente treina isso, ok? Então, nós temos aqui colocar verdadeiro ou falso, né? Aí você vai ver e colocar. Aqui, faça uma pesquisa e compare a vida dos índios do espaço Tupi com o de hoje. Então, eu te dei aqui algumas coisas que eu quero que você coloque aqui desse lado. Um exemplo, a aldeia era o lugar da criação do mundo. Hoje, eles têm essa mesma visão? Aí você vai colocar. Não, ou sim, por causa disso, disso. A vida igual e comunitária ainda é hoje? Aí você vai colocar ali. No discurso da tradição, se sustentava no seu modo de vida, né? Na vida deles, como eles levavam, hoje é parecido ou mudou? Então, você vai me relatar sobre cada um desses itens aqui, nessa parte aqui sobre o espaço atual. Você vai passar tudo para o seu caderno e depois você tira a foto e me manda. Até mais!